Eu acredito muito na luta por hegemonia. E eu gosto muito desse feminismo democrático e amplo. Acredito nisso, que a gente precisa fazer uma política feminista que eu venho chamando de alegria política. Eu digo que a gente produz alegria política contra essa tristeza política que é a guerra. A nossa luta é uma luta alegre, é uma luta das paixões alegres, é uma luta por nossa vida, pela vida da natureza, é uma luta ecossocial feminista, como eu venho chamando. No próximo livro que eu vou lançar agora em abril, eu chamei de patriarcal capacitalismo. É uma luta contra esse sistema orquestrado, contra esse código, essa codificação delirante de um mundo infeliz. E na minha cabeça sempre vem também a Chantal Mouffe, com a sua noção de democracia radical. Eu acredito nessa democracia radical, que é a democracia que traz à presença todos os corpos que não estavam autorizados pelo patriarcado a participarem da política, que são os nossos corpos intrusos. Nós somos todas intrusas. Isso, como mulheres, nós aprendemos desde cedo. Nós nunca fomos convidadas. Nós sempre atravessamos portais e chegamos a lugares onde a nossa presença não foi autorizada. Mas eu acho também que o jogo é produzir essa dialogicidade, essa presença dessa diversidade, e não precisamos concordar umas com as outras. Estamos todas aqui para derrubar o patriarcado, discordando de maneira antagonística, como diz a Chantal Mouffe, vivendo esse antagonismo e a angústia e o agonismo desse antagonismo, vivendo essa confusão, inclusive essa confusão teórica, mas todas contra o patriarcado, todas nesse processo de desmontagem desse sistema. Então, naquela época, você veja, foi uma campanha toda assim, uma campanha lá no meio dos homens, era muito difícil, porque eles achavam que eles sabiam fazer campanha. Então, tudo que eu falava era muito difícil, tinha poucas mulheres. Naquela época, eu já fui em busca de mulheres que fizessem campanha política. Em 2018, praticamente não existia. Eu não consegui ter uma publicitária feminista, não existia. E depois começaram a existir algumas, mas ainda falta. E eu sempre disse, gente, dizia para as amigas, né, isso aí, além de tudo, é um caminho profissional necessário para o feminismo, né? Pensem nisso e tal. Começou a existir. Começaram a existir alguns projetos, e eu acho que a gente evoluiu um pouco nesse território. Mas eu perdi, Clara, aquela eleição. Perdi para um fascistão, que foi afastado por outro fascistão, que colocou um outro fascistão da sua trupe governando o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que eu conheço profundamente e que eu posso continuar garantindo, como já falava em 2018. É uma catástrofe política, cuja base é justamente esse marco do poder, coisa que os teóricos do Rio de Janeiro já falam. Tem um marco do poder, são sempre homens coronelizados que se revezam no poder. É sempre a mesma classe social, a mesma oligarquia. O Rio de Janeiro é um estado que é uma catástrofe política, é uma catástrofe social, o nível de desigualdade e a fragilidade econômica daquele estado é tenebrosa. Então, é realmente preocupante. Ao mesmo tempo, é um estado simbólico do Brasil, importantíssimo para o Brasil. Não é à toa que, em 2018, sofreu uma intervenção militar e Marielle Franco é assassinada naquele contexto da intervenção federal que existia ali naquele estado. Economicamente é uma catástrofe, humanamente é uma catástrofe, ecologicamente é uma catástrofe. Eu amo o Rio de Janeiro, amo o povo do Rio de Janeiro, amo a cultura do Rio de Janeiro. Acredito que também o discurso fascista que surge a partir de uma manipulação das massas muito bem orquestrada
tende a desaparecer à medida que a gente siga com a nossa luta. Por isso que a luta por hegemonia é tão fundamental, porque não haverá, de fato, futuro sem uma luta por hegemonia, ou seja, para que a gente implante a nossa perspectiva na sociedade. Mas eu sou muito otimista em relação ao feminismo, e, claro, a um feminismo concreto, coerente, consistente, não um feminismo abstrato, e vejo em movimentos, nos mais diversos coletivos, nos mais diversos movimentos, vejo no MST, no MTST, no nosso levante feminista contra o feminicídio e em tantas outras iniciativas da sociedade civil, essa potencialidade de transformação social, para além desse poder que se estabeleceu de maneira oligárquica, ainda que ele seja fortíssimo e a gente precise tomar muito cuidado. Acrescentou hoje a religião. Então, a coisa mais perigosa que há no Brasil atual são as religiões do mercado. O capitalismo é uma forma de religião, isso Walter Benjamin já tinha explicado há um século atrás, mas no Brasil isso atingiu um nível que talvez não tenha volta. Há a questão teológica, ideológica, que concerne ao capitalismo religioso e à religião capitalista, e que tem um poder de destruição da mentalidade brasileira que é imenso. Eu, como professora de filosofia, ocupada em compreender o processo de formação das mentalidades, me preocupo muito com isso há muito tempo. O que vem sendo chamado por alguns teóricos de cristofascismo é uma realidade. As pessoas que hoje se encontram na posição de crentes são pessoas que sofreram uma tremenda lavagem cerebral. E eu digo isso sem medo. E sei que, ao dizer isso, como já aconteceu, serei atacada. Mas não posso não dizer isso, considerando que, sendo uma professora de filosofia, eu fiz um pacto com a verdade. E é isso que me interessa. E lastimo muito que as pessoas tenham se entregue e tenham sido devoradas e sequestradas subjetivamente por esse processo de psicopoder que vem sendo exercitado por esses pastores diabólicos que funcionam no Brasil hoje, entorpecendo e sequestrando a subjetividade nacional. Não é nada fácil. Na verdade, para mim, o fato de eu ser professora de filosofia desde muito cedo, enfim, eu dou aula de filosofia há 30 anos, e o fato de eu ter sido sempre professora me levou a conversar com públicos os mais variados. Sempre estive ocupada com a minha própria subjetivação e com a minha própria aventura pessoal. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito do diálogo com as pessoas. E quando a gente conversa com as pessoas, existem muitas maneiras de conversar com as pessoas. Podemos falar em diversas línguas, podemos falar em diversas linguagens. Uma coisa é eu conversar com um amigo que é artista, que vai, em relação ao qual, por exemplo, posso pressupor muitas questões relativas às artes visuais, enfim. Outra coisa é falar com um amigo jornalista, com uma amiga feminista, enfim. Existem jogos de linguagem que nos permitem conversar de maneira mais prática e mais rápida com certas pessoas. E, às vezes, tem esse desafio, vamos dizer assim, o desafio da alteridade. Como conversar com as pessoas, fazendo com que elas entendam alguma coisa que elas desconhecem, alguma opinião que nós temos, algum conhecimento que nós carregamos. E, claro, quando somos professoras, um professor, uma professora é especialista nisso, em transmitir um conteúdo. Para mim, isso é muito, digamos assim, muito natural. Ao mesmo tempo, claro, sendo tão natural, implica falhas e fracassos discursivos, às vezes, né? Mas, para mim, isso tudo faz parte de um processo que, em relação ao qual eu mesma me formei e me conheci. E então eu sempre falei para mim mesma também,
escrevi para mim mesma, embora estivesse escrevendo para os outros e falando com os outros. Eu pensei também que a filosofia, para mim, eu penso até hoje que a filosofia, para mim, ela não é uma simples transmissão de um conteúdo. Ela é um processo dialógico com os públicos. Seja sala de aula com 10 pessoas, 30, um grupo de 1.000 pessoas. Esses dias eu dei um curso sobre Marx. Tinha mais de 1.000 inscritos. Era de graça. Chamava Marx Não Tem Preço. De vez em quando eu vou reeditar esse curso, porque eu pensei, Marx, que sofreu tanto com dinheiro, que falou coisas tão importantes sobre dinheiro, é tão desconhecido, tão demonizado, é um pensador tão essencial. As pessoas precisam conhecê-lo, mas não sou eu que vou capitalizá-lo. Eu não vou transformá-lo numa mercadoria. E aí eu pensei, vamos criar um curso Marx Não Tem Preço, que é todo um trocadilho, enfim, com o sentido do Marx. E foi muito bacana ter dado esse curso com as pessoas, foi maravilhoso. Então, eu penso sempre numa filosofia com os outros. Nunca é uma coisa de mim para os outros, é uma coisa com os outros. E por isso também essas são experiências muito felizes. Eu já não dou mais aula na universidade, agora dou os meus próprios cursos. Enfim, eu me considero uma pessoa que deu aula há 30 anos na universidade, chega, vou dar meus cursos, continuo lecionando nesses cursos livres, mas eu tive também, ao longo da vida, claro, uma experiência com muitos públicos. Desde muito cedo eu fui convidada a falar com as pessoas. Desde muito cedo a mídia me procurou. Eu nunca procurei a mídia, foram os meios de comunicação que me chamavam. Espontaneamente, sempre aconteceu. E eu fui tentando ser generosa com o processo reflexivo, considerando que isso também era, do meu ponto de vista, uma tarefa ética, já que eu me formei como professora de filosofia. Então, eu sempre gostei muito das multidões, eu sempre gostei muito dos grupos, eu sempre gostei muito da sala de aula. Eu nunca daria para ser uma psicanalista, porque eu não gosto não me dá tanto, claro, com os amigos sim, mas não me dá prazer ficar conversando com uma pessoa só. Eu gosto de grupos. E gosto de escutar o zum, os rumores, eu gosto muito dos sussurros, eu gosto muito da barulheira, eu gosto disso tudo. E gosto muito das redes sociais, em que pese que também são muito angustiantes, mas eu fico atenta a esse murmúrio geral da sociedade. É por isso também que, para mim, não foi difícil ver que o fascismo tinha chegado no Brasil, ali naqueles anos de 2013, 14. Não só porque eu tinha já estudado muito esse assunto, mas sempre foi um assunto das minhas pesquisas, dos meus autores, da filosofia, mas também porque eu fico antenada com esse murmúrio social que para mim é onde mora uma verdade a ser reconhecida. Tem sido interessante, tem acontecido essas traduções. Era uma coisa que enfim, qualquer escritor quer ver seus livros traduzidos, né? Enfim, a gente quer ver os livros lidos pelo maior número possível de pessoas. Tem uma coisa também, claro, que eu estou sempre preocupada com o que eu estou escrevendo, sabe? Então eu não fico muito no livro que já foi, assim. Eu estou sempre no próximo livro e, por exemplo, saiu um livro meu no Chile esse ano passado, aquele livro que chama Complexo de Vira-Lata, porque o pessoal que traduziu no Chile publicou, eles disseram que eles passam pela mesma coisa. E eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, a gente não faz ideia, né? A gente tem o nosso complexo de vira-lata, parece uma questão puramente brasileira, de um Brasil deslocado do mundo, mas de repente ali na América Latina tem outro povo sentindo isso, e uma amiga esses dias me falou também, Márcia, esse teu livro tem que ser traduzido na França, porque a relação entre os franceses e os magrebinos vai ser explicada também por aí. Enfim, ela me disse isso e eu fiquei pensando, quem sabe, né? É o problema da relação entre as classes em todos os países também que está em jogo, né? Nesses processos, nesses contextos de produção de humilhação, né, que é o grande assunto desse livro, enfim. Mas é muito bom ver os livros publicados, é muito bom ver os livros lidos. Eu acho que o exemplo da Espanha foi muito interessante, porque na luta contra a extrema-direita na Espanha e nos países de língua hispânica, mas sobretudo na Espanha mesmo, na Catalunha, vi que o
o Como Conversar com um Fascista, ele teve um papel importante, ele foi muito divulgado, ele foi publicado e republicado, ele foi muito lido por muitas personalidades, por muitas pessoas, e lá teve uma recepção assim, muito parecida com o que teve no Brasil, de muita gente lendo e muita gente levando muito a sério não apenas o diagnóstico, mas também a proposição política que eu fiz de pensarmos mais radicalmente a nossa necessidade de dialogar, não para dar espaço aos fascistas, mas para constituir uma sociedade dialógica que, pela hegemonia do diálogo, não permita o nascimento e a evolução da perspectiva fascista e nazifascista, como aconteceu no Brasil. Então, o que eu quero dizer não se trata simplesmente de combater o fascismo, mas de criar condições de possibilidade nas quais o fascismo não viceje. E essas condições de possibilidade têm a ver com a constituição de uma sociedade dialógica. E eu acho que no caso do feminismo, como nós conversamos antes, é a mesma questão que está em jogo, sabe? Claro. É isso.